Existe uma ação americana que pode valorizar 40% nos próximos meses, totalmente fora do radar e que paga gordos dividendos em dólar. Que ação é essa? É o que eu vou te mostrar nesse nosso vídeo de hoje. Para quê? Para que você aproveite essa grande oportunidade de uma forma assertiva. Que oportunidade, Vinícius? Essa oportunidade que o dólar está te dando. O dólar chegou agora, nesse exato momento, abaixo dos 5,70. 5,6962. É uma promoção que, se você não está aproveitando, meu pai amado, eu não sei o que você está fazendo. Inclusive, eu quero que você me diga aqui embaixo nos comentários. Você aproveitou para comprar um pouco de dólar agora nos últimos 10 dias? Sim ou não? Me diz aqui embaixo que eu quero saber se vocês estão aproveitando essa oportunidade ou, mais uma vez, vamos deixar ela passar. Tá? Manda aqui que eu quero realmente saber. Tá? Vamos entrar aqui no conteúdo do nosso vídeo de hoje, queridos, para aproveitar essa oportunidade do dólar, que eu comentei para vocês, né, em vídeos semana passada, né? Muito difícil cair do 5,75, caiu. Próxima parada, média móvel de 200 dias, 5,67. Próxima parada é 5,62, 5,61. Acho bem difícil cair abaixo dos 5,60. Mas vamos lá, queridos, o que acontece? Ó, a gente tem aqui duas linhas nesse gráfico que eu estou mostrando para você. Vocês pedem para eu gravar mais vídeos sobre investimento exterior, né? Eu ensino os meus alunos, mentorados, a como a gente faz para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, no Brasil e no exterior, mas geralmente eu foco mais em falar no Brasil, que é mais inicial aqui nas redes sociais, né? Vocês estão pedindo para eu falar mais sobre o exterior, vamos lá. O que acontece? A gente tem aqui, ó, nessa linha azul, o S&P 500, né? Um ETF que replica o S&P 500. O que é o S&P 500? É o índice que calcula a rentabilidade média das ações americanas, pegando as 500 maiores ações americanas que dão lucro, tá? E aqui na linha verde a gente vê uma classe de ações americanas, uma classe de estoques chamada de REITs, tá? REITs. O que são REITs? REITs são fundos imobiliários? Não, REITs são ações, uma categoria específica de ações. REITs são empresas como qualquer outra. Só que os REITs, eles têm algumas características específicas. Uma delas, por exemplo, é que 75% da receita, pelo menos, tem que vir do setor imobiliário. Né? Não precisa ser 100%, como é um fundo imobiliário, totalmente atrelado àquilo. Não, pelo menos 75%. 90% do lucro tem que ser distribuído para os acionistas na forma de dividendos. Né? Então é por isso que os REITs pagam geralmente o dobro ou mais do que as próprias ações americanas. Né? Por isso que o volume de dividendo ele é mais elevado. Mas o que acontece? A gente vê um claro descolamento entre essas coisas. Né? Do início de 2022, fim de 2021, até setembro/outubro de 2022, a gente viu esses dois ativos andando juntos, como normalmente acontece. Tá? Eles andam muito próximos. Tá? Só que a partir aqui do fim de 2022, algo aconteceu. Ações americanas voltaram a valorizar em média, porque tem 33 REITs dentro dessas 500 maiores empresas americanas. Então, em média, voltaram a valorizar e os REITs ficaram lá embaixo. Ficaram lateralizados, largados às traças até o fim de 2023. Quando eles começaram a valorizar, pegaram um novo impulso em 24 e estão pegando um novo impulso agora. É sobre isso que eu quero falar para você, tá? Mas não confunda, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Eu invisto em REITs desde abril de 2023, agressivei mais no final de 2023, tá? Mas você vai olhar a tese, vai entender tudo e vai tomar sua própria decisão. O que motivou esse descolamento, queridos? Esse descolamento. O que motivou foi algo chamado taxa de juros americana. A taxa de juros americana começou a subir ali, ó, em meados, né, de 2022, em março de 2022. Quando você tem a taxa de juros subindo, o que você tem? Um impacto em todas as empresas, mas o impacto ainda maior no mercado imobiliário. Por quê? O mercado imobiliário é um mercado que funciona por meio de emissão de dívida, certo? Essa emissão de dívida, né, ficou cada vez mais cara, com a taxa de juros americana saindo de 0 para 5,5%. As hipotecas chegaram a uma taxa de 8% ao ano, que é praticamente impensável para o americano. Então, o volume de vendas de imóveis passou a cair e, com isso, os preços dos imóveis caíram e ficaram estagnados. Mas agora a gente vê uma recuperação começando a acontecer, o fundo do mercado imobiliário americano começando a acontecer, tá? E aí, o que aconteceu? As ações americanas já valorizaram muito, enquanto os REITs estão muito defasados. A gente vê uma queda acumulada de 20%, né? Chegamos a uma queda máxima aqui de 37% para os REITs. Eles continuam em queda em relação ao topo histórico de 2022 de 19%, enquanto as ações americanas valorizam 30%. Então você vê aqui uma distância de praticamente 50% de rentabilidade. Tá? O que é o normal acontecer? Quando a taxa de juros americana, vamos voltar a ela, quando a taxa de juros americana cai com o passar do tempo, o que acontece?
À medida que a taxa de juros vai caindo, novos financiamentos, hipotecas vão sendo feitos e o mercado imobiliário reaquece, tanto nos Estados Unidos quanto em qualquer lugar do mundo. Então, à medida que a taxa de juros cai, os REITs tendem a valorizar muito mais do que as ações americanas. Então, eles acabam fechando esse espaço aqui ele é preenchido, esse gap ele é fechado. Logo, os REITs, na minha visão pessoal, têm um potencial de valorização muito maior que as ações americanas nesse período, já que as ações americanas hoje romperam a máxima histórica e estão com um preço muito elevado, né? O preço em relação ao lucro das ações americanas está em 30 vezes. Se a gente olhar o earning yield, né, que basicamente é o lucro em relação ao preço, está em 3,3 vezes, 3,3%, perdão, não vezes. Poxa, na renda fixa americana você ganha mais do que 3,3%. Então, o prêmio de risco é negativo para investir em ações americanas, mas por conta da euforia, continua subindo até quando a gente vai descobrir mais para frente, tá? E o fato é que quando a gente faz uma análise histórica, a gente vê que os REITs, eles são separados em duas categorias, assim como os fundos imobiliários, né? O REIT é a inspiração para o fundo imobiliário, mas o REIT é uma empresa, pode se endividar, né? Pode atuar em outros mercados, não só no imobiliário, diferente do fundo imobiliário que é muito mais travado, né? Por isso que o REIT cresce mais que o fundo imobiliário. Mas os REITs, eles são divididos em dois tipos, tá? Tem os Equity REITs, tá? E os Mortgage REITs. Equity REITs seriam equivalentes a fundos imobiliários de tijolo e os Mortgage REITs seriam equivalentes a fundos imobiliários de papel, tá? O que é importante? Esquece os Mortgage, olha para os Equity REITs. Você vê que eles têm uma rentabilidade média de 1971 para frente de 12% ao ano e uma volatilidade de 18%. Ao passo que o S&P 500, né, que basicamente esse índice que eu estou te mostrando, das maiores empresas americanas, tem um retorno que é quase a metade, né? 7% ao ano ao invés de 12%, tá? Isso aqui é retorno acima da inflação e uma volatilidade de 10 em dólar, tá? E uma volatilidade de 17%. Então, praticamente a mesma volatilidade e os REITs, eles valorizam no médio e longo prazo o dobro das ações americanas, pelo menos historicamente é assim que acontece. Mas eu não estou falando sobre valorizar mais, estou falando simplesmente sobre fechar aqui, ó, este gap. Talvez as ações americanas corrijam, os REITs valorizem, ou os REITs valorizam muito mais que as ações americanas e fecham esse gap. O fato é que existe uma oportunidade clara aqui, que é a oportunidade da queda no juro americano, que já começou em setembro de 2024 e vai continuar. Ah, Vinícius, mas eu ouvi por aí que vai ter uma pausa na queda da taxa de juros americana. De fato vai ter. Mas eu não estou falando para você olhar para a próxima reunião. Estou falando para você olhar no médio prazo. O mercado ficou com muito receio, com muito medo do Trump. A gente pode ver aqui esse gráfico que mostra a taxa de juros esperada, taxa de juros média esperada pelo mercado para os próximos 10 anos. Essa taxa de juros vinha caindo fortemente aqui, ó, até meados de setembro. A partir de setembro, essa taxa de juros esperada pelo mercado como taxa de juros média para os próximos 10 anos saiu de 3,6% para 4,8%. Isso aqui é uma alta absurda. Por quê? Medo de tarifas que o Trump iria impor, né? Se o Trump impõe tarifa para importação, o que acontece? Os produtos ficam mais caros nos Estados Unidos, ou seja, a inflação sobe. Se a inflação sobe, a taxa de juros tem que subir. Essa é a ligação mental que os investidores fizeram. Então começaram a apostar que a taxa de juros, para os próximos 10 anos, a média dela seria muito mais elevada, né? E saímos de 3,6 para 4,8. Mas a máxima foi atingida, essa expectativa pela taxa de juros, no dia 14 de janeiro, né? O que aconteceu aqui, dia 14 de janeiro, né? Era um momento em que o Trump já iria assumir a presidência. No dia que o Trump já assumiu a presidência, ela estava mais baixa, em 4,5%, né? Primeiros dias como presidente dos Estados Unidos, o negócio ficou oscilando até o mercado ver, poxa, será que o Trump vai impor essas tarifas mesmo? E o que o Trump fez? Ele fez a imposição de tarifas, mas deu um claro sinal que ele não quer impor tarifa à toa. Ele quer negociar. É o modo Trump descer. Se eu concordo, se você concorda, é outra história. Mas ele vai lá, impõe uma tarifa, dificulta financeiramente para um outro país e diz, ó, você não quer tarifa, eu tiro, mas aí você tem que ser praticamente meu escravo. Você tem que fazer o que eu quero que você faça, tá? É o modo Trump descer. Eu acho certo? Não acho certo. Entretanto, é o que está acontecendo e é como ele é, né? Não estamos num papo filosófico aqui, estamos num papo sobre investimentos. E você vê claramente que, desde lá, o juro de 10 anos vem caindo, né? Vem caindo, aqui provavelmente a gente vai vir para essa faixa dos 4,24 e deve seguir caindo.
Por que isso é importante? Eu falei para você que era mais técnico esse vídeo. É importante pelo seguinte, se a gente tem a taxa de juros esperada pelo mercado em queda, a gente tem basicamente, né, as expectativas do mercado se acalmando em relação a juro. Se as expectativas do mercado começam a se acalmar em relação a juro, isso impacta as próprias expectativas da inflação. Isso faz com que o Banco Central americano consiga voltar a reduzir a taxa de juros. Porque uma coisa que está atrapalhando muito o Banco Central americano de reduzir o juro é o quê? A expectativa pela inflação muito elevada. Né? Expectativa pela inflação elevada faz com que o Banco Central, vamos esperar um pouquinho, acalmar o mercado e depois a gente volta a reduzir o juro. Porque a inflação, queridos, não aumentou. Vejamos aqui, ó, o que a gente teve. Esse é o dado da inflação americana que os Estados Unidos acompanham, tá? Que é o PCE, não é o CPI, é o PCE, eles já deixaram muito bem claro isso. O que a gente tem aqui? Ó, um leve repique nos últimos meses, o que é normal. Veja que no início de 2024 também tivemos um leve repique. Por quê? Fim de ano tem Black Friday, Black November, tem Natal. Então você tem um volume de compras, uma demanda muito maior, e você tem, inclusive aqui ó, no relatório do emprego, que veio mais forte ali em janeiro, né, que é relativo a dezembro, então novembro veio mais forte que outubro, dezembro veio mais forte que novembro. Por quê? Tem contratação aqui ó, de funcionários temporários para essas vendas de final de ano. Então você tinha algo que veio forte no curtíssimo prazo, o mercado se assustou, calma, poxa. Inflação veio forte, poxa, é uma questão temporária. Se você pegar o núcleo da inflação pelo PCE, inclusive eu vou abrir para você aqui, ó, núcleo PCE. Se você olhar o núcleo PCE, ele está estacionado. Aqui a gente pega, ó, vamos abrir junto, ao vivo. Olha aqui, ele está estacionado em 2,8%. A mínima que ele chegou foi 2,6%, agora subiu 0,2%, 2,8%. Tá tudo certo, não tem nada demais com a inflação americana. Pelo contrário, se a gente olha os indicadores antecedentes para a inflação americana, a gente vê que o relatório de emprego aqui, ó, privado, ou seja, pega só as empresas privadas, você vê claramente que o saldo de contratações e demissões está cada vez caindo mais. O último dado veio 111 mil vagas, a expectativa era 141. É nítido ou não é que, por meio de quedas e repiques, a gente vem caindo cada vez para a contratação de menos pessoas, né? Quando a gente olha aqui o payroll não agrícola, que aí vai pegar também os empregos fornecidos pelo Estado, não só do setor privado, mesma coisa. Claramente a gente vem numa jornada de queda que tem alguns repiques. Quando a gente pega ofertas de emprego, né, vagas em aberto nos Estados Unidos, claramente, ó, queda atrás de queda desde 2022. Queda atrás de queda desde 2022, com leves repiques. Então, esses indicadores antecedentes da inflação, que são os indicadores de emprego, eles mostram que, poxa, não devemos ter nenhum susto em relação à inflação. Podemos ter alguma questão temporária? Podemos, mas susto em relação à inflação? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Então parece que esse juro de 10 anos aqui vai cair, o que vai permitir novas rodadas de queda na taxa de juros americana, o que permite a próxima valorização dos REITs. Isso faz sentido para você? E por que eu digo que ele pode valorizar 40%? Porque existe um cálculo chamado modelo de Gordon. Vou mostrar aqui para você. A gente tem uma planilha dos meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta. É a planilha de Investidor Sempre em Alta, tá? E aqui a gente consegue calcular, usar o modelo de Gordon, tá? Aqui é a fórmula do modelo de Gordon, tá? Para a gente calcular qual que seria o preço justo, entre aspas, não existe preço justo, né? Mas o preço justo, entre aspas, para ativos geradores de renda. Esse é um cálculo com base nos dividendos projetados e na taxa de juros de mercado que a gente tem. Taxa de juros da renda fixa. Por exemplo, os títulos atrelados à inflação com prazo de 10 anos. Se a gente pegar o caso aqui para um ETF de REIT, tá, que é o mais famoso deles, o VNQ, a gente pega, vamos pegar aqui, faz 4 anos que o VNQ ele vem aumentando o volume de dividendos que ele está distribuindo, ano a ano, tá? Vamos pegar aqui o dividendo que ele pagou no ano passado, 3 dólares e 43 centavos por ação, tá? E aí o que acontece? Jogamos aqui na fórmula, tá? Aqui a gente tem uma automação, né? Os cálculos são todos automáticos, para facilitar a vida dos nossos alunos. A gente pega aqui a taxa de juros real dos TIPS, seria o equivalente a um Tesouro IPCA+, 2035, né? Só que americano. Então rende IPCA mais tanto, no caso deles rende a inflação mais 2,086, tá? É o que a gente vê hoje, nesse exato momento nos Estados Unidos. Adicionamos um prêmio de risco,
uma taxa de crescimento que a gente espera, super conservadora, 0,5%. O que a gente vê? O preço justo, entre aspas, para o VNQ, 132 dólares. Qual é o preço nesse momento? 91 dólares e 98 centavos. Um desconto para o preço justo de 30%. Um potencial de valorização de 44% em dólar. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? Um ativo que continua abaixo da sua máxima histórica. Vamos colocar só ele aqui. Vamos mudar a linha para a cor verde. Um ativo que continua abaixo da máxima histórica, que foi encontrada lá em 2022, né? Muito descontado, que agora está mostrando o sinal da reversão, está claramente aqui, ó, num canal de alta, valorização por meio de repix, né? Valoriza, volta. E agora iniciou um novo processo, tá? Isso aqui é uma análise de um investimento com uma margem de segurança muito mais elevada do que a média das ações americanas. O investimento tem um grande potencial, está com muito desconto, e por conta disso já é um ativo, né? Os REITs já são ativos que pagam bastante dividendo em dólar, mais do que o dobro da média das ações, e com preço baixo eleva ainda mais o dividend yield, que é o dividendo que você recebe em relação ao preço dessa ação, desse REIT, que é uma classe de ações. Então, não confunda as coisas. Eu tenho muitos REITs na minha carteira, eu comprei em abril de 2023, comecei a comprar por conta da defasagem, agressivei muito aqui em outubro, meados de outubro, não foi aqui no dia perfeito, mas já estou surfando aqui toda essa valorização que a gente consegue perceber aqui, né? São 30% aproximadamente de valorização, e para a gente voltar para a máxima histórica, né, seria simplesmente mais 26% da valorização, mas você vê que o desconto é ainda maior no VNQ, que é esse ativo específico que eu estou te mostrando. Quer dizer que vai subir os 40%? Não, mas se subir metade, 20% em dólar, já é uma maravilha, não é não? Então fica com margem de segurança, né? Não tão caro quanto as próprias ações americanas. Então fica aqui uma dica para você ir estudar e depois tomar sua decisão de investimento. O insight está plantado. E me diz aqui embaixo, você já investe em REITs? Sim ou não? Primeiro te fiz uma pergunta, espero que você já tenha respondido, né? Se você aproveitou para comprar dólar. Segundo, você já investe em REITs? Sim ou não? Manda aqui embaixo. Já invisto em REITs? Não invisto em REITs. Se esse vídeo fez sentido para você, toque aqui embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo. Deus abençoe você e sua família. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até.